Quando sua mãe faleceu, os irmãos dividiram entre si as melhores propriedades da família. Para a viúva pobre, deixaram apenas um ônibus velho e enferrujado que estava abandonado há anos. Todos riram, todos zombaram. Ninguém imaginava que aquele pedaço de sucata escondia um segredo que mudaria tudo para sempre. O que parecia ser a maior humilhação de sua vida estava prestes a se transformar em algo que ninguém poderia prever. Porque às vezes, o que todos desprezam é exatamente onde se esconde a maior bênção. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Postamos um vídeo todos os dias. Dê like no vídeo caso goste desta história. E deixe nos comentários nos contando de onde você é e que horas você nos ouve. A tarde caía sobre Parnaíba, com aquela cor alaranjada que anuncia tempestade quando Joana viu os 3 carros estacionados em frente à casa de sua mãe. Reconheceu cada veículo, o de Ricardo, o de Patrícia, o de Marcos, seus irmãos, todos juntos, e ninguém a havia avisado. Desde o portão de madeira conseguiu escutar vozes na sala. Não eram vozes de despedida nem de consolo, eram vozes duras, calculistas, impacientes. Joana parou com a sacola de compras pendurada no braço, sem coragem de bater. Sua mãe estava há semanas acamada, cada dia mais fraca, cada palavra mais difícil. Mas aquelas vozes não falavam dela como se fosse uma mulher morrendo. Falavam dela como se fosse um problema a resolver. Mamãe já não pode continuar assim, disse Patrícia lá de dentro com aquele tom que sempre usava para parecer sensata. Temos que ser práticos. Precisamos resolver isto agora antes que seja tarde demais. Joana sentiu o ar preso na garganta. Resolver o quê? Do que estavam falando? As casas estão em nome dela, respondeu Ricardo, o mais velho, com aquela voz grossa que usava quando tomava decisões sem consultar ninguém. Se não assinarmos algo antes, isso vai se complicar com advogados, com trâmites. Vocês sabem como é. Exato, acrescentou Marcos, o mais novo dos 3, mas igualmente frio. Precisamos fazer legal. Que ela assine o testamento. Hoje, Joana apertou a sacola com força. Queriam dividir os bens. Já, sem esperar, sem se despedir sequer. E o pior, sem incluí-la. Deu um passo para trás, sentindo que o chão de terra sob suas sandálias ficava instável. Não podia entrar ali, não assim. Não quando estavam tratando como se ela não existisse. Baixou o olhar, caminhou devagar até a rua e sentou na calçada do outro lado, sob a sombra escassa de uma algaroba. Seus 2 filhos, Lucas e Marina, brincavam com pedrinhas mais adiante, alheios a tudo. Joana os observou e sentiu o peito apertar. Desde que havia perdido seu marido naquele acidente na construção, 2 anos atrás, sua vida havia sido apenas trabalho. Cansaço e consolo nos olhos de seus filhos e nos olhos de sua mãe. Porque sua mãe sim a enxergava, sua mãe sim a abraçava. Sua mãe nunca havia fechado a porta para ela. Mas lá dentro, naquele momento, sua mãe estava rodeada de quem só via números, propriedades, oportunidades. O tabelião chegou pouco depois. Um homem baixinho com maleta e gravata escura que entrou com pressa e saiu igual. Meia hora depois, os irmãos saíram também. Ricardo acendeu um cigarro na varanda. Patrícia checou o celular com gesto satisfeito. Marcos fechou a porta com chave, como se já fosse dono do lugar. Joana não se mexeu da calçada. Patrícia foi a primeira a vê-la. Aproximou-se com passos lentos, os saltos ressoando contra o pavimento rachado. — O que você está fazendo aí, Joana? — Vim ver a mamãe, respondeu sem levantar o olhar. Como sempre. Patrícia soltou uma risada curta, sem humor. — De bom, já não é necessário. Já resolvemos tudo. Joana ergueu a cabeça. Resolveram o quê? Ricardo se aproximou também, soltando fumaça pela boca. O testamento. Mamãe assinou. Tudo legal, tudo em ordem. O mundo parou. O testamento, repetiu Joana com um fio de voz. Sem me avisar? Marcos encolheu os ombros. Não era necessário. Já está feito. Além disso, disse Patrícia com aquele sorriso que sempre gelava o sangue, você também está nele. Não se preocupe. Joana se levantou devagar. O que quer dizer? Ricardo estendeu um envelope amarelo.
Tome sua cópia. Com mãos trêmulas, Joana o abriu. Seus olhos percorreram as linhas do documento notarial. Casa principal para Ricardo, casa do centro para Patrícia, terreno com moradia para Marcos. E para ela, para Helena Joana Silva, viúva de Santos, o ônibus Ford modelo 1979, localizado no terreno dos fundos da propriedade familiar. O papel quase caiu de suas mãos. Um ônibus, sussurrou. Me deixou um ônibus velho. Patrícia riu de verdade. Bom, é o que há. Alguma coisa você tinha que levar. Esse ônibus está há anos ali, disse Marcos. Nem funciona, mas é seu. Parabéns. Ricardo apagou o cigarro com a bota. Além disso, também não é que você tenha ajudado muito, não é? Nós colocamos dinheiro. Você só vinha fazer companhia. As palavras caíram como pedras. Joana sentiu que algo se quebrava dentro dela. Não era a pobreza. Não era a injustiça. Era a frieza, a zombaria, o desprezo. Sem dizer nada, deixou cair o envelope no chão. Pegou seus filhos pelas mãos e caminhou até a casa. Precisava ver sua mãe. Precisava ouvir dela que aquilo não era verdade. Entrou sem bater. O quarto cheirava a remédio e velas apagadas. Sua mãe estava deitada, com os olhos fechados, a respiração lenta. Joana se ajoelhou ao lado da cama e apertou aquela mão fria e fina. Mamãe! Sussurrou com a voz quebrada. Por quê? A anciã abriu os olhos devagar e neles, pela primeira vez em semanas, havia algo mais que fraqueza. Havia determinação. Joana, disse com voz rouca, mas firme. Nunca me abandonou. Mas me deixou um ônibus, mamãe. Um ônibus que não funciona. A mãe apertou sua mão com mais força do que parecia possível. Suba no ônibus. Ligue-o. Joana franziu a testa. O quê? Confie em mim, repetiu a anciã com os olhos brilhantes. Suba, ligue e você verá. E então fechou os olhos, exausta, deixando Joana com um vazio enorme no peito e uma ordem que não entendia. 3 dias depois, sua mãe morreu. O funeral foi breve, frio, protocolar. Os irmãos choraram na frente de todos. Mas assim que terminou o enterro, cada um subiu em seu carro e foi tratar de suas escrituras. Joana ficou sozinha no cemitério com seus 2 filhos agarrados à sua saia, olhando a terra recém-revolvida. E quando chegou a hora de dividir os bens oficialmente, o tabelião chamou cada herdeiro separadamente. Ricardo recebeu as chaves da casa principal. Patrícia, as da casa do centro. Marcos, as do terreno com moradia. E para Joana entregaram uma chave enferrujada, amarrada com um barbante velho e um papel que dizia ônibus. Ford localizado em lote baldio, junto ao canal do rio Poti, Parnaíba. Quando saiu do cartório, seus irmãos já estavam do lado de fora esperando, mas não para consolá-la, e sim para rir. Já tem onde vai morar? Perguntou Patrícia com falsa preocupação. Porque a casa onde você alugava... Bom, você sabe, sem dinheiro não há aluguel. Tranquila, disse Ricardo com sarcasmo. Você tem o ônibus? É grande. Cabem até 4 pessoas. Marcos dobrou-se de rir. Já pensou em como vai conseguir água ou luz? Joana não respondeu. Apertou a chave enferrujada em sua mão até que doeu a palma e, com seus filhos seguindo-a em silêncio, caminhou até o lote baldio. O ônibus estava exatamente onde o documento dizia. De assestas-tes, uma carcaça amarela com faixas laranjas. Assassu, basnuquesu, bes, os pneus murchos, os vidros cobertos de poeira, o metal corroído pelo sol e pela chuva de décadas. Parecia um animal morto esquecido no meio do mato. Atrás dela, seus irmãos chegaram também, com os braços cruzados, aproveitando o espetáculo. Joana subiu os degraus, a porta rangeu, entrou. O cheiro de umidade e ferrugem era sufocante. Os bancos estavam rasgados, o volante coberto de pó, mas no painel, exatamente na ignição, havia uma chave, a mesma chave que levava na mão. Com o coração batendo nos ouvidos, Joana sentou no banco do motorista. Seus filhos subiram devagar, olhando tudo com olhos grandes. Lá fora as risadas continuavam. Joana inseriu a chave na ignição, girou nada. Silêncio absoluto. As risadas lá fora se transformaram em gargalhadas.
Mas então Joana baixou o olhar e viu algo que não havia notado antes. O chaveiro não era um chaveiro qualquer. Era uma placa de metal gravada à mão com letras pequenas, mas claras. E o que dizia naquela placa fez o ar prender em seus pulmões. A placa dizia: "Esta chave não abre o ônibus, abre sua verdadeira herança. Fazenda São Miguel, quilômetro 38, rodovia para Piracuruca. Procure por Senhor Benedito." Joana leu as palavras 1, 2, 3 vezes. Sua respiração acelerou. Suas mãos tremiam tanto que teve que segurar o volante para não soltar a chave. "Mamãe", sussurrou para o nada, com os olhos cheios de lágrimas. "O que você fez?" Lá fora, as risadas haviam cessado. Ricardo bateu na porta do ônibus com o punho. "Já desistiu? Ou vai morar aí dentro com seus filhos?" Joana não respondeu. Desceu do ônibus com a chave apertada contra o peito, os olhos vermelhos, mas secos. Lucas e Marina a seguiram em silêncio, confusos por tudo que estava acontecendo. "O que houve, Joana?" perguntou Patrícia, notando algo diferente em seu olhar. "Desistiu tão rápido?" Joana caminhou direto até ela. Passou sem olhá-la e continuou caminhando pela rua de terra. Seus irmãos ficaram observando, desconcertados. "Para onde você vai?" gritou Marcos. Ela não virou. Caminhou até o ponto de ônibus na avenida principal. Não tinha dinheiro para táxi. Mal tinha para 3 passagens. Mas tinha um endereço e tinha uma chave que não sabia o que abriria. O ônibus para Piracuruca saiu 1 hora depois. Joana subiu com seus filhos. Sentou junto à janela e observou como Parnaíba ia ficando menor atrás delas. A paisagem mudou de cidade para campo aberto, de asfalto para estrada de terra, de casas para morros cobertos de juremas e mandacaros. Lucas, de 8 anos, quebrou o silêncio. "Mamãe, para onde vamos?" "Para ver algo que sua avó deixou", respondeu Joana com a voz ainda quebrada. "Não sei o que é, mas vamos descobrir." Marina, de 6, encostou a cabeça no ombro de sua mãe. "É algo bom." Joana não soube responder, apenas apertou a chave em sua mão e fechou os olhos. O ônibus os deixou no quilômetro 38. Não havia mais que um caminho de terra que se perdia entre os morros. Uma placa desgastada que dizia São Miguel, 5 quilômetros, e o vento seco que levantava a poeira do chão. Joana olhou para seus filhos. Olhou para o caminho e começou a andar. O sol batia forte. Lucas carregava Marina nas costas, quando a menina já não aguentava mais. Joana levava na mão a chave e no coração uma mistura de medo e esperança que não sabia como nomear. Demoraram quase 2 horas para chegar. E quando finalmente viram a fazenda, Joana parou de repente. Não era uma fazenda abandonada, não era uma ruína. Não era mais uma zombaria da vida. Era uma extensão enorme de terra com currais de madeira recém-pintados, estábulos com telhado, uma casa grande de adobe com telha vermelha, árvores frutíferas em fileiras ordenadas. E ao longe, dezenas de cabeças de gado pastando sob o sol. "Mamãe", sussurrou Lucas sem poder acreditar no que via. "Isso é... Um homem saiu de um dos estábulos. Era alto, de pele curtida pelo sol, com chapéu de palha e botas de trabalho. Teria uns 60 anos, mas caminhava firme, com autoridade. Ao ver Joana, parou, observou-a um momento longo e depois, devagar, tirou o chapéu. "Você é Helena Joana Silva?" perguntou com voz grave. Joana assentiu sem poder falar. O homem se aproximou, estendeu a mão e disse com respeito: "Senhor Benedito Cunha, capataz da fazenda. Sua mãe me disse que viria e me disse que lhe entregasse isto." Do bolsillo de sua camisa, tirou um envelope fechado com lacre vermelho. Joana pegou com mãos trêmulas. Rompeu o selo e tirou uma carta escrita à mão com a letra trêmula, mas reconhecível de sua mãe. "Minha filha, esta fazenda é sua. Sempre foi sua. Comprei há 30 anos com o dinheiro que seu pai me deixou. Nunca contei aos seus irmãos, porque soube desde sempre quem eram. Você foi a única que me honrou. A única que me cuidou sem esperar nada em troca. A única que merece isto. Os papéis estão com o Senhor Benedito. Tudo está em seu nome. Viva bem, viva com dignidade. E nunca esqueça que o amor verdadeiro sempre tem recompensa. Sua mãe que a amou até o último suspiro."
Joana leu a carta 3 vezes, antes que as lágrimas a deixassem cega. Caiu de joelhos na terra, com o papel apertado contra o peito, soluçando como não havia chorado, desde que enterrou seu marido. Lucas e Marina se ajoelharam ao seu lado, abraçando-a sem entender tudo, mas sentindo que algo enorme acabava de mudar. Senhor Benedito esperou em silêncio, com o chapéu na mão, dando tempo. Quando Joana finalmente conseguiu falar, ergueu o olhar para ele e perguntou com voz quebrada: Isto é meu. Tudo, senhora! As 120 hectares, os 350 bois, os 12 cavalos, a casa, os estábulos, as plantações de milho e feijão, os 5 empregados que trabalham aqui, tudo. Sua mãe pagou tudo antes de morrer. Os documentos já estão registrados em seu nome no cartório de Piracuruca. Joana não conseguia processar as palavras. 120 hectares, 350 bois, uma casa, empregados. Por que nunca disse nada? Sussurrou. Por que deixou que me humilhassem? Senhor Benedito agachou na frente dela, com aquela sabedoria que só os anos dão. Porque sua mãe queria que eles mostrassem quem eram. E você também, ela me disse. Benedito, quando minha filha chegar aqui vai chegar quebrada, mas também vai chegar livre, porque já não vai dever nada a ninguém. E ela tinha razão. Joana fechou os olhos e pela primeira vez, desde a morte de sua mãe, não sentiu dor, sentiu paz. Senhor Benedito ficou de pé e estendeu a mão para ajudá-la a levantar. Venha, senhora, vou mostrar sua casa. Caminharam juntos até a casa grande. Lucas e Marina corriam na frente, descobrindo cada canto com gritos de assombro. A casa tinha 3 quartos, uma cozinha ampla com fogão a lenha, sala com móveis de madeira entalhada, banheiro completo e um pátio traseiro com um poço de água cristalina. Aqui morava sua mãe quando era jovem, explicou o senhor Benedito. Depois foi para a cidade, mas nunca vendeu isto. Manteve em segredo. Me contratou há 15 anos para que cuidasse e me pediu que esperasse este dia. Joana percorreu cada quarto com os dedos trêmulos, tocando as paredes como se não fossem reais. Lá fora, o sol começava a baixar. Senhor Benedito mostrou os currais, as plantações, o celeiro cheio de sacos de milho. Apresentou os 5 empregados. Homens sérios, trabalhadores, que a cumprimentaram com respeito e curiosidade. Eles sabem que você é a dona agora, disse Senhor Benedito, e estão prontos para continuar trabalhando. Se você quiser, claro. Sim, respondeu Joana sem hesitar. Sim, quero. Naquela noite, dormiram na casa grande pela primeira vez. Lucas e Marina compartilharam um quarto com beliches de madeira. Joana ficou acordada no seu, olhando o teto de vigas, escutando o vento entre as árvores, sentindo que o mundo havia dado um giro que nunca imaginou possível. Enquanto isso, a 100 quilômetros de distância em Parnaíba, Ricardo recebia uma ligação do banco. A casa principal que havia herdado tinha uma hipoteca antiga que sua mãe nunca mencionou. E o pagamento vencia em 30 dias. Patrícia revisava as contas de luz, água e imposto predial de sua casa do centro. Os números não batiam. Sem trabalho fixo, não ia conseguir mantê-la por mais de 6 meses. E Marcos descobria que o terreno com moradia que havia recebido estava em litígio legal com um vizinho. Desde fazia anos. Ia precisar de advogados, muito dinheiro e muito tempo. Mas nenhum dos 3 sabia ainda o que realmente havia acontecido. Nenhum sabia que a irmã que humilharam agora era dona da terra mais rica da região. E nenhum imaginava que muito em breve a vida ia colocá-los exatamente onde mereciam estar. Na fazenda São Miguel, Joana se levantou antes do amanhecer. Colocou as botas que Senhor Benedito havia deixado. Saiu para o pátio e respirou fundo. O ar cheirava a terra molhada, a esterco fresco, a vida. E pela primeira vez em 2 anos, desde a morte de seu marido, Joana sorriu. Porque sua mãe não a havia traído. Sua mãe havia dado a única herança que importava, dignidade. Mas o que Joana ainda não sabia era que em menos de 3 meses, seus irmãos iam chegar àquela mesma fazenda, não como família, mas como empregados desesperados, pedindo trabalho nos chiqueiros dos porcos.
Os primeiros dias na fazenda São Miguel foram de aprendizado. Joana se levantava com o sol. Acompanhava Sr. Benedito em suas rondas. Observava como revisava o gado, como dava instruções aos trabalhadores, como calculava as colheitas. O capataz era paciente. Explicava cada coisa com detalhe, sem pressa, com aquele respeito que só se dá a quem realmente merece estar no comando. A fazenda se mantém sozinha se você a conhece, dizia enquanto caminhavam entre os currais. Não pelos papéis, mas pela terra, pelos animais, pela gente que trabalha aqui. Joana escutava tudo. Anotava em um caderno velho, fazia perguntas. Lucas a seguia a todos os lugares, fascinado com os cavalos. Marina ajudava na cozinha com Dona Francisca, a esposa de um dos empregados, que morava em uma casinha ao lado do estábulo e preparava tapiocas à mão todas as manhãs. A fazenda respirava ordem, trabalho, dignidade, e Joana começava a respirar também. Mas em Parnaíba, o ar era muito diferente. Ricardo estava sentado à mesa da cozinha da casa principal, rodeado de papéis, contas atrasadas, avisos de cobrança, extratos bancários no vermelho. A hipoteca que sua mãe nunca mencionou resultou ser um empréstimo velho que ela havia usado anos atrás para pagar tratamentos médicos. E agora o banco queria o saldo completo, R$200 mil em 30 dias. Sua esposa, Adriana, entrou na cozinha com uma sacola do supermercado pela metade. Já não deu para tudo, disse com tom seco. Tive que deixar a carne e o queijo. Só comprei o básico. Ricardo não levantou o olhar. Já sei, já sabe. Isso é tudo que vai dizer. O que você quer que eu diga, Madriana? Não tenho trabalho. Me mandaram embora da construtora há 2 meses. Os aluguéis que recebia das lojas já não pagam. Não há dinheiro. Adriana deixou a sacola sobre a mesa com força. Então venda a casa. Vender é a única coisa que tenho. Pois também é a única coisa que vai nos afundar. Ricardo apertou os punhos. Sabia que ela tinha razão. Mas aceitar significava reconhecer que tudo que havia planejado, tudo que havia manipulado naquela reunião secreta com seus irmãos, tinha sido inútil. Do outro lado da cidade, Patrícia estava em sua casa do centro, falando por telefone com o dono do ponto comercial que havia alugado para abrir uma boutique. O negócio nunca decolou e agora devia 3 meses. Senhora Silva, se não pagar esta semana, vou ter que despejá-la e ficar com a mercadoria. Me dê mais uma semana, imploro. Já dei 2, que não posso dar mais. A ligação se cortou. Patrícia deixou o telefone cair no sofá e levou as mãos ao rosto. Seu marido, Rodrigo, estava no trabalho. Mas ela sabia que seu salário mal dava para a comida. A casa tinha gastos enormes. Imposto predial, luz, água, gás, e ela não havia trabalhado em anos. Não sabia fazer nada além de gastar. Agora não havia nada para gastar. Marcos, o menor dos 3, enfrentava outro inferno. O terreno com moradia que herdou resultou estar no meio de uma disputa legal com o vizinho, que reclamava que parte da cerca invadia sua propriedade. O processo levava anos e reativar ia custar mais do que Marcos tinha. Sua namorada, Camila, o havia deixado 2 semanas atrás. Não vou ficar com alguém que não tem futuro, disse antes de ir embora. Marcos passava as noites sozinho naquela casa meio vazia e com as paredes rachadas e o teto gotejando cada vez que chovia. Havia tentado procurar emprego, mas sem experiência real, sem estudos completos, sem contatos, ninguém o contratava. E o pior era a vergonha. Lembrava das risadas na frente do ônibus. Lembrava das zombarias. Lembrava como havia tratado Joana. E agora ele era quem não tinha nada. 1 mês depois da morte de sua mãe, os 3 irmãos se reuniram em um café do centro de Parnaíba. Nenhum havia querido ligar para os outros, mas a necessidade os empurrou. Ricardo chegou primeiro, com olheiras profundas e roupa amarrotada. Patrícia chegou depois, sem maquiagem, com o cabelo preso às pressas. Marcos foi o último, com as mãos nos bolsos e o olhar baixo. Sentaram em silêncio. Foi Patrícia quem falou primeiro. Tenho que vender a casa. Ricardo soltou um suspiro amargo. Eu também. Marcos levantou o olhar.
Eu nem posso vender. O terreno está bloqueado. Silêncio. Como chegamos a isto? Perguntou Patrícia com voz quebrada. Ricardo apertou a xícara de café entre as mãos. Porque fomos idiotas. Porque acreditamos que as casas eram suficientes. E não eram. Mamãe sabia, disse Marcos com amargura. Ela sabia que não íamos conseguir mantê-las. Patrícia olhou com raiva. Não diga isso. Mamãe não pode ter nos feito isto de propósito. Não? Respondeu Marcos. Então me explique por que não mencionou a hipoteca, nem os gastos, nem os litígios. Me explique por que nos deixou casas que não podemos pagar. Ricardo esfregou o rosto com as mãos. Porque queria nos ensinar algo. E está conseguindo. Ninguém disse mais nada, mas os três pensaram o mesmo. Joana, a irmã que desprezaram, a viúva pobre, a que só recebeu um ônibus. Alguém sabe onde ela está? Perguntou Patrícia depois de um tempo. Não, respondeu Ricardo. Desapareceu depois do funeral. Não atende. Não sei onde mora. Com certeza está alugando um quartinho miserável em algum bairro, disse Marcos com desprezo. Com o ônibus apodrecido em algum lote. Tomara, murmurou Patrícia, porque se eu vou cair, que não seja a única. Mas estavam errados, muito errados. Porque naquele mesmo momento, a 100 quilômetros de distância, Joana estava no escritório principal da fazenda, São Miguel, assinando um contrato com um comprador de gado de Teresina. Senhor Benedito estava ao seu lado, revisando os números. 100 cabeças de gado em pé, senhora. Bom preço. Vão sair amanhã cedo. Joana confirmou com mão firme. O comprador, um homem sério de chapéu de couro, apertou sua mão com respeito. É um prazer fazer negócios com a senhora. Senhora Silva, sua fazenda tem fama de boa qualidade. Quando o homem foi embora, Joana ficou sozinha no escritório, olhando o contrato assinado. 100 cabeças de gado, 300 mil reais de lucro limpo. Senhor Benedito entrou com 2 xícaras de café. Está fazendo bem, senhora. Sua mãe estaria orgulhosa. Joana sorriu levemente. Ainda me custa acreditar, senhor Benedito. Há 2 meses dormia em um quarto alugado. E agora está onde sempre deveria estar. Naquela tarde, Joana caminhou até o limite da fazenda, onde a terra se encontrava com o horizonte. Lucas e Marina corriam entre as árvores perseguindo borboletas. O vento trazia cheiro de pinho e terra seca. E, pela primeira vez em muito tempo, Joana sentiu algo parecido com felicidade. Mas sua paz não ia durar muito. Porque em Parnaíba, seus irmãos acabavam de receber a notícia. As 3 propriedades iam ser tomadas. Ricardo teria que desocupar em 15 dias. Patrícia perderia sua boutique e sua casa em um mês. Marcos seria processado pelo vizinho e não tinha como se defender. E quando Ricardo, desesperado, ligou para um amigo que trabalhava com imóveis. O homem disse algo que gelou seu sangue. Olha, você não sabia. Há uma fazenda enorme perto de Piracuruca que está contratando gente. Chama-se São Miguel. Dizem que a dona é boa, paga bem. Se está difícil, vai para lá, mesmo que seja de peão. Ricardo desligou o telefone devagar. São Miguel, Piracuruca. Algo em sua memória se moveu, mas não conseguiu conectar os pontos. Ainda não. Ligou para Patrícia e Marcos. Contou. Os 3 decidiram ir juntos. Não tinham nada a perder. Uma semana depois, os 3 irmãos subiram em um ônibus de 2ª classe com destino a Piracuruca. Levavam mochilas com roupa velha, bonés para o sol e a vergonha esmagando o peito. Iam pedir trabalho em uma fazenda. Eles que haviam zombado de Joana por herdar um ônibus. E quando o ônibus passou ao lado do lote onde ainda estava o velho Ford amarelo, nenhum dos 3 virou para vê-lo. Porque já não importava. O que não sabiam era que em menos de 2 horas iam estar parados na frente da entrada da fazenda São Miguel e que a mulher que saísse para recebê-los não seria uma desconhecida, mas sim sua irmã. O caminho de terra parecia interminável. Ricardo, Patrícia e Marcos desceram do ônibus no quilômetro 38 e começaram a caminhar sob o sol da tarde. Nenhum havia trazido água suficiente. Nenhum estava acostumado a caminhar tanto, e nenhum se atrevia a reclamar, porque todos sabiam que isto
Era o único que lhes restava. Quanto falta? Perguntou Patrícia, limpando o suor da testa com a manga. O motorista disse 5 quilômetros. Respondeu Ricardo, carregando uma mochila gasta no ombro. Marcos caminhava uns passos atrás, com o olhar fixo no chão. Não posso acreditar que estamos fazendo isto. Prefere que tomem sua casa e termine na rua? Respondeu Patrícia com dureza. Eu já vou terminar na rua de qualquer jeito. Mas pelo menos não tinha que vir pedir esmola. Não é esmola, disse Ricardo, embora sua própria voz soasse vazia. É trabalho. Trabalho de peão, murmurou Marcos. Limpando currais, carregando sacos, recolhendo esterco. Ninguém respondeu porque era verdade. Passaram ao lado de um poste de madeira, onde alguém havia pregado uma placa pintada à mão. Fazenda São Miguel, propriedade privada. Ricardo parou um momento observando. Algo naquele nome soava familiar, mas não conseguia lembrar de onde. Continuaram caminhando. O sol começava a baixar quando finalmente viram a entrada. Um portão grande de madeira com o nome da fazenda entalhado no alto. Aos lados, postes com arame farpado. Mais adiante, os currais, os estábulos, a casa principal. Os três pararam ao mesmo tempo. É enorme, sussurrou Patrícia. Ricardo não disse nada, mas sentiu algo apertando o peito. Inveja, raiva e algo pior. A sensação de que ele deveria estar do outro lado como dono, não como empregado. Marcos engoliu seco. Entramos. Não temos opção, respondeu Ricardo e empurrou o portão. Dentro, a fazenda estava viva. 2 homens consertavam uma cerca. Outro guiava um cavalo até o estábulo. Mais além, uma mulher mais velha varria o pátio da casa principal. Tudo cheirava a terra molhada, a gado, a trabalho. Um homem alto, de chapéu de palha e botas gastas, saiu de um dos currais e caminhou até eles com passos firmes. Tinha o rosto curtido pelo sol, o olhar sério, mas não hostil. Boa tarde, disse com voz grave. Em que posso ajudar? Ricardo tirou o boné, desconfortável. Boa tarde. Viemos buscando trabalho. Nos disseram que aqui estavam contratando. O homem os observou em silêncio, avaliando. Viu suas mãos macias, suas roupas de cidade, seus rostos cansados, mas sem as marcas do campo. Tem experiência? Experiência em construção, respondeu Ricardo, embora soubesse que não era o que estavam perguntando. No campo? Silêncio. Não, admitiu Marcos. Mas aprendemos rápido. O homem pareceu duvidar. Aqui o trabalho é pesado. Desde antes do amanhecer até quando o sol se põe. Não é para qualquer um. Sabemos, disse Patrícia, embora seus olhos revelassem o medo. Mas precisamos do trabalho. O homem assentiu devagar. Está bem, mas quem decide é a dona. Vou chamá-la. Deu meia volta e caminhou até a casa principal. Ricardo trocou olhares com seus irmãos. A dona? Repetiu. Seguro é uma velha fazendeira ou a viúva de algum fazendeiro rico, acrescentou Patrícia. Marcos não disse nada, mas o estômago ardia de fome e humilhação. Senhor Benedito entrou na casa e subiu as escadas até o 2º andar, onde Joana estava em seu quarto revisando as contas do mês. Lucas e Marina brincavam no pátio traseiro, suas risadas entrando pela janela aberta. Senhora, disse o senhor Benedito da porta. Há 3 pessoas lá fora. Procuram trabalho. Joana levantou o olhar. 3, sim. 2 homens e uma mulher da cidade. Pelo que vejo, não têm experiência, mas dizem que precisam do trabalho. Joana deixou a caneta sobre a escrivaninha. Normalmente, senhor Benedito se encarregava de contratar. Mas algo em seu tom fez ela perguntar. Acontece algo? O capataz hesitou. Não sei, senhora, mas sinto que deveria vê-los você mesma. Joana franziu a testa, mas assentiu. Levantou-se. Alisou a blusa e desceu as escadas. Senhor Benedito a seguiu em silêncio. Saíram para o pátio e Joana parou de repente. Porque ali, parados ao lado do portão, sujos, cansados, com as cabeças baixas e as mochilas no ombro, estavam Ricardo, Patrícia e Marcos, seus irmãos. O ar parou. Joana sentiu que o chão se movia sob seus pés. O coração batia tão forte que mal conseguia respirar. Suas mãos começaram a tremer e por um segundo pensou que ia desmaiar. Senhor Benedito olhou de lado, preocupado. Senhora!
Ela não respondeu. Não podia, porque seus irmãos ainda não a haviam visto. Estavam olhando para o chão, esperando, alheios a tudo. Joana fechou os olhos um instante. Respirou fundo e, quando os abriu novamente, algo havia mudado em seu olhar. Já não era a viúva humilhada, era a dona da fazenda. Caminhou até eles devagar, com passos firmes, a cabeça erguida. Senhor Benedito a seguiu a um passo de distância, sem entender completamente o que estava acontecendo. Foi Patrícia quem a viu primeiro. Seus olhos se arregalaram, a boca se entreabriu e a cor fugiu de seu rosto. «Joana!» Ricardo levantou o olhar de golpe e, quando viu sua irmã, vestida com calça jeans limpa, botas de couro, uma blusa bordada e o cabelo preso com dignidade, sentiu que o mundo desabava. «Não!» sussurrou. «Não pode ser!» Marcos deu um passo para trás, como se tivesse visto um fantasma. Joana parou na frente deles. Não sorriu, não falou. Apenas os olhou com aquele olhar que diz mais que 1000 palavras. Foi Ricardo quem quebrou o silêncio com a voz quebrada. «O quê? O que você está fazendo aqui?» Joana inclinou a cabeça levemente, com calma. «Moro aqui. Mora?» repetiu Patrícia incrédula. «Mora aqui nesta fazenda?» «Não só moro aqui», respondeu Joana com voz tranquila, mas firme. «Sou a dona». Silêncio absoluto. Ricardo negou com a cabeça, como se não pudesse processar o que acabava de ouvir. Não, isso não faz sentido. A dona, repetiu Marcos com a voz sufocada. Você? Como? Patrícia deu um passo à frente com os olhos enchendo de lágrimas. Mas mamãe te deixou um ônibus? Um ônibus velho. Nós te vimos. Rimos de você. Você não tinha nada. Joana olhou direto nos olhos dela. Tinha a chave. Que chave? Perguntou Ricardo, desesperado. A chave que mamãe deixou no ônibus. A chave que abria isto. Joana estendeu o braço apontando toda a fazenda. As 120 hectares, os 350 bois, os cultivos, a casa, tudo. Ricardo sentiu as pernas dobrarem. Deixou-se cair de joelhos no chão com as mãos na cabeça. Não, não, não. Patrícia cobriu a boca com as mãos, soluçando. Mamãe nos enganou. Não, disse Joana com firmeza. Mamãe deu exatamente o que vocês mereciam. Vocês pediram as casas e as receberam. Eu não pedi nada e recebi tudo. Marcos levantou o olhar com os olhos vermelhos. Por que não nos disse? Por que deixou que zombássemos de você? Porque precisavam mostrar quem eram. Respondeu Joana com uma calma que doía mais que qualquer grito. E mostraram silêncio. Senhor Benedito, que havia estado observando tudo de trás, aproximou-se devagar e sussurrou para Joana. Quer que vão embora, senhora? Joana não respondeu imediatamente. Olhou para seus irmãos, ajoelhados no chão de sua fazenda, sujos, quebrados, humilhados, e sentiu algo estranho no peito. Não era alegria, não era vingança, era algo parecido com dor, porque eram seus irmãos, e apesar de tudo, ainda eram sangue de seu sangue. Não, disse finalmente, não vão embora. Os 3 irmãos levantaram o olhar ao mesmo tempo, com os olhos cheios de confusão e esperança. O quê? Sussurrou Ricardo. Joana respirou fundo. Disseram que vieram procurar trabalho. É verdade. Ninguém respondeu. Perguntei se é verdade, repetiu Joana, desta vez com mais força. Sim, respondeu Patrícia com a voz quebrada. Sim, precisamos de trabalho. Não temos nada. Perdemos tudo. Joana assentiu devagar. Está bem. Vou contratá-los. Marcos a olhou sem compreender. Por quê? Porque preciso de gente, respondeu Joana. E porque quero que aprendam algo que nunca souberam. O que custa ganhar o pão com as mãos. Senhor Benedito aproximou-se e cruzou os braços. Que cargos, senhora? Joana não afastou o olhar de seus irmãos. Ricardo vai trabalhar nos chiqueiros, limpando, alimentando os porcos. Patrícia na cozinha e na lavanderia. Marcos nos currais, carregando forragem e consertando cercas. Ricardo apertou os punhos. A humilhação queimava o peito, mas não tinha opção. Quanto pagam? Perguntou com a voz quebrada. O justo, respondeu Joana. R$100 por semana. Casa e comida incluídas. Se trabalharem bem, ficam. Se não, vão embora.
Patrícia soluçou mais forte, mas assentiu. Marcos baixou a cabeça. Obrigado, sussurrou. Joana não respondeu. Apenas deu meia volta e caminhou de volta para a casa. Senhor Benedito ficou com eles. Sigam-me. Vou mostrar onde vão dormir. Os 3 irmãos o seguiram em silêncio, arrastando suas mochilas com o peso da vergonha, esmagando os ombros. Enquanto caminhavam até as casinhas dos empregados atrás dos estábulos, Ricardo virou uma vez mais para a casa principal e viu Joana na janela do 2º andar, observando. Não com ódio, não com alegria, mas com algo que ele não soube nomear, mas que se sentia pior que qualquer castigo. Naquela noite, os 3 irmãos se deitaram em catres de lata, escutando o vento que entrava pelas frestas. E pela primeira vez em suas vidas, entenderam o que significava não ter nada. O que não sabiam era que o verdadeiro caminho apenas começava. Porque Joana não os havia contratado por bondade. Os havia contratado para ensinar algo que só se aprende com tempo, suor e humildade. E nos próximos meses iam descobrir se ainda tinham coração para mudar ou se estavam condenados a seguir sendo quem sempre foram. Muito obrigado por escutar até aqui. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Postamos um vídeo todos os dias. Dê like no vídeo caso goste desta história. E deixe nos comentários nos contando de onde você é e que horas você nos ouve. O primeiro dia de trabalho começou antes do amanhecer. Senhor Benedito bateu na porta das casinhas dos empregados às 5 da manhã, com aquele toque firme que não admite. Desculpas, levantem. O trabalho não espera. Ricardo levantou-se com o corpo dolorido do catre duro. Patrícia demorou mais, desorientada, sem lembrar onde estava, até que o cheiro de esterco e terra molhada chegou pela janela. Marcos saiu por último, com os olhos inchados e o orgulho feito pedaços. Senhor Benedito os esperava do lado de fora com 3 pás na mão e uma lanterna pendurada no cinto. Ricardo, você vem comigo. As outras, Dona Francisca está esperando na cozinha. Patrícia foi com Dona Francisca. Marcos seguiu o Senhor Benedito junto com Ricardo. Caminharam em silêncio até os chiqueiros, onde uma dúzia de porcos dormitavam entre a lama e a palha suja. O cheiro era insuportável. Ricardo sentiu o estômago revirar. Senhor Benedito entregou uma pá. Limpe tudo isto. Tire o esterco. Leve para a pilha de compostagem que está atrás do estábulo. Traga a palha limpa do celeiro e coloque nos currais. Quando terminar, dê comida a eles. Os sacos estão ali. Ricardo olhou a pá. Depois os chiqueiros. Depois, Senhor Benedito. Só isso. Só isso. Por hoje, sim. E amanhã? Amanhã o mesmo. E depois de amanhã também. Até que aprenda a fazer bem. Ricardo apertou a mandíbula. Quis dizer algo, reclamar, gritar que ele não havia nascido para isto. Mas o olhar de Senhor Benedito o deteve. Era um olhar que não julgava, apenas esperava. Está bem, murmurou Ricardo e entrou no primeiro chiqueiro. O cheiro o golpeou como um soco. Cobriu o nariz com a manga, mas não serviu de nada. Cravou a pá na lama misturada com esterco e começou a tirar. Enchendo um carrinho de mão velho que rangia a cada movimento. Aos 10 minutos já estava suando. Aos 20, as mãos ardiam das bolhas. Meia hora depois teve que parar para vomitar atrás do estábulo. Senhor Benedito não disse nada. Apenas esperou que terminasse e apontou para a pilha de compostagem. Continue. Ricardo continuou com as pernas tremendo e as costas ardendo. E enquanto carregava o carrinho cheio de esterco sob o sol, que apenas começava a sair, pensou nas manhãs em sua casa da cidade, tomando café na varanda, checando o celular, sem se preocupar com nada, além de decidir o que fazer naquele dia. Agora sua única decisão era continuar carregando ou desistir. Na cozinha, Patrícia enfrentava seu próprio inferno. Dona Francisca, uma mulher baixinha de 60 anos com mãos como raízes de árvore e um olhar que não perdoava preguiça. Entregou um avental e a colocou para descascar batatas. 30 quilos, disse sem mais, para a comida de todos. Termina com isto e depois lava a louça do café da manhã.
Patrícia olhou a montanha de batatas com incredulidade. 30 quilos? Eu sozinha? Aqui todos trabalham sozinhos. Ou aprende ou vai embora. Patrícia pegou a faca com mãos trêmulas. Nunca em sua vida havia descascado mais de 3 batatas. E agora tinha 30 quilos pela frente. Começou devagar, desajeitadamente, cortando-se 2 vezes nos primeiros minutos. Dona Francisca não se aproximou para ajudar. Apenas continuou sovando tapiocas na mesa ao lado, em silêncio. Por que não me ensina? Perguntou Patrícia depois de um tempo, com as lágrimas queimando os olhos. Por que não se ensina? Se aprende. Patrícia apertou os dentes e continuou descascando. As mãos doíam, os dedos escorregavam, mas continuou porque não tinha opção. Marcos, enquanto isso, estava nos currais com outros 2 empregados, carregando fardos de forragem do celeiro até os comedouros do gado. Cada fardo pesava mais de 20 quilos e tinha que carregar 40. Os outros homens faziam sem esforço, conversando entre eles, rindo de vez em quando. Marcos tentava acompanhar o ritmo, mas no 5º fardo já estava ofegante. No 10º, sentia que os braços iam se arrancar. Um dos empregados, um homem jovem chamado Chico, olhou de lado. Está bem, parceiro? Sim, mentiu Marcos, carregando outro fardo. Não parece daqui. Não sou. De onde vem? De Parnaíba, a cidade. Chico assentiu devagar, entendendo tudo sem necessidade de mais palavras. Ah, entendi. Não voltaram a falar, mas Marcos sentiu o peso daquela palavra. Entendi. Como se dissesse, entendo que não sabe nada. Entendo que está aqui porque não tem para onde mais ir. E tinha razão. O sol subiu devagar, implacável. Às 10 da manhã, os 3 irmãos já estavam destroçados. Ricardo terminou de limpar o último chiqueiro com as mãos, sangrando e as costas quebradas. Patrícia mal ia na metade das batatas, soluçando em silêncio enquanto descascava. Marcos deixou-se cair ao lado de um poste do curral sem forças para continuar. Foi então que Joana saiu da casa principal. Caminhou devagar pelo pátio, cumprimentando os empregados, revisando os currais, parando na frente de cada um de seus irmãos sem dizer palavra. Apenas observando, Ricardo a viu passar na frente dos chiqueiros. Não se aproximou. Não perguntou como estava. Apenas olhou por um segundo e continuou caminhando. E esse silêncio doeu mais que qualquer insulto. Patrícia a viu da janela da cozinha. Joana levava um vestido simples, mas limpo, o cabelo preso, os passos seguros. Parecia descansada, em paz. E Patrícia sentiu que algo se quebrava dentro dela. Marcos a viu passar ao lado do curral onde estava sentado. Joana parou um momento. Olhou e depois disse algo para Sr. Benedito, que caminhava ao seu lado. O capataz assentiu e Joana continuou seu caminho. Nenhum dos 3 se atreveu a chamá-la, porque sabiam que não tinham direito. A comida foi no refeitório grande. Tessul, uma construção de adobe ao lado dos estábulos onde todos os empregados comiam juntos. Ricardo, Patrícia e Marcos chegaram por último, arrastando os pés, com a roupa suja e o corpo dolorido. Sentaram no final da mesa, afastados dos demais. Ninguém falou com eles. Ninguém olhou com hostilidade, mas também não com simpatia. Simplesmente comiam, conversavam entre si e os ignoravam. Dona Francisca serviu feijão, arroz, tapiocas e suco fresco. Comida simples, mas abundante. Os 3 devoraram tudo em silêncio, sem levantar o olhar. Quando terminaram, Sr. Benedito aproximou-se. Descansem 1 hora, as 2 de volta ao trabalho. Ricardo olhou com os olhos vidrados. Até que horas trabalhamos? Até que o sol se ponha. Como todos. E quando é o dia livre? Domingo, 12:00. Ricardo deixou cair a cabeça sobre a mesa. Patrícia fechou os olhos, sentindo que as lágrimas voltavam. Marcos apenas olhava suas mãos cheias de bolhas, sem dizer nada. Naquela noite, depois de 14 horas de trabalho, os 3 irmãos arrastaram-se de volta para suas casinhas. Não jantaram, não falaram. Apenas se deixaram cair nos catres e adormeceram com a roupa vestida. Passaram os dias e depois as semanas. Ricardo deixou de vomitar no 3º dia. As bolhas em suas mãos se transformaram em calos. Aprendeu a carregar o carrinho sem que virasse, a trocar a palha sem desperdiçar.
a dar comida aos porcos sem que o empurrassem. Mas cada manhã, ao acordar, sentia o mesmo peso no peito, a mesma humilhação. Patrícia terminou de descascar os 30 quilos de batatas no quarto dia. Dona Francisca não a parabenizou. Apenas deu outra tarefa: lavar toda a roupa dos empregados. Patrícia passou horas esfregando, em uma bacia de metal, com as mãos rachadas, pelo sabão e água fria. Mas continuou porque não havia outra opção. Marcos acostumou-se ao peso dos fardos. Seus braços se fortaleceram. Suas costas deixaram de doer tanto, mas seu orgulho seguia destroçado. Cada vez que via Joana passar, bem vestida, com seus filhos correndo ao lado felizes, sentia que algo apodrecia dentro dele. E Joana os observava à distância. Não falava com eles, não perguntava como estavam, não oferecia ajuda, mas também não os despedia. Um mês depois de sua chegada, Ricardo se atreveu a aproximar-se dela. Foi um domingo à tarde, o único meio-dia livre que tinham. Joana estava sentada na varanda da casa principal, tomando café, enquanto Lucas e Marina brincavam no jardim. Ricardo subiu os degraus devagar, com o chapéu na mão. Joana, ela levantou o olhar. Não sorriu, apenas esperou. Posso falar com você? Fale! Ricardo engoliu seco. Quero pedir perdão. Joana não respondeu, apenas olhou. Por tudo, continuou Ricardo com a voz quebrada. Por como fizemos. Por como tratamos você, pelas risadas. Por tudo. Silêncio. Me perdoe. Sussurrou Ricardo com as lágrimas rolando pelas bochechas. Por favor. Joana deixou a xícara sobre a mesa devagar. Levantou-se e caminhou até ficar na frente dele. Sabe por que te contratei, Ricardo? Ele negou com a cabeça. Porque queria que sentisse o que eu senti. Que entendesse o que é não ter nada. Que aprendesse o que custa ganhar a vida com as mãos. Ricardo soluçou mais forte. Agora que sabe, continuou Joana com voz firme. Me diga, mudou algo em você ou só está pedindo perdão porque te convém? Ricardo levantou o olhar com os olhos vermelhos. Mudei, juro que mudei. Joana estudou por um momento longo e depois, devagar, assentiu. Está bem, acredito em você. Ricardo deixou escapar um suspiro de alívio. Obrigado, obrigado. Joana, mas o perdão não apaga o que fizeram, acrescentou ela. E não muda o que são. Isso mudam vocês mesmos. E sem dizer mais, voltou a sentar. Ricardo desceu os degraus devagar. Com o peito apertado, mas pela primeira vez em semanas, sentindo algo parecido com esperança. Mas o que nenhum deles sabia era que no dia seguinte algo ia acontecer que colocaria à prova cada palavra que acabavam de dizer. Porque naquela noite, enquanto todos dormiam, um homem chegou à fazenda. Um homem que ninguém esperava. Um homem que trazia notícias que iam mudar tudo. E quando o senhor Benedito acordou Joana à meia-noite, batendo em sua porta com urgência. Apenas disse 3 palavras que gelaram seu sangue. Senhora, é seu sogro. Joana desceu as escadas com o coração martelando o peito. Eram 2 da manhã. A casa estava em silêncio, exceto pelo ranger da madeira sob seus pés descalços. Senhor Benedito esperava na porta principal com o rosto tenso e uma lanterna na mão. Onde está? Perguntou Joana, ajustando o robe sobre os ombros. No portão. Não o deixei entrar, mas insiste em falar com você. Joana respirou fundo. Fazia 2 anos que não via Fernando Santos. 2 anos desde o funeral de seu marido, quando o homem havia olhado com aqueles olhos frios e disse que ela não merecia levar o sobrenome de seu filho. Vem sozinho. Traz 2 homens com ele. Não parecem trabalhadores. Joana sentiu um nó na garganta. Advogados ou pior. Vou com você. Caminharam juntos pelo caminho de cascalho até o portão da entrada. A noite estava escura, sem lua. Apenas as estrelas iluminavam o céu aberto. Ao longe, as luzes de uma caminhonete prateada brilhavam contra o metal do portão fechado. Quando chegaram, Joana viu a silhueta do homem atrás da grade. Alto, largo de ombros, com chapéu de couro e uma camisa de botões bem passada. Fernando Santos, o homem que construiu um império de frigoríficos no
Ceará, e que nunca perdoou seu filho por ter se casado com uma mulher sem dinheiro. Helena, disse com aquela voz grossa que sempre soava como uma ordem. Joana não se aproximou mais. Senhor Fernando, o que faz aqui? Vim falar com você. Abra o portão. É tarde e não temos nada para falar. Fernando soltou uma risada seca. Claro que temos, sobre meus netos. O coração de Joana parou. O quê? Lucas e Marina. Meus netos. Os filhos de meu filho. Seus netos estão dormindo e não vou acordá-los. Não vim acordá-los. Vim levá-los. Joana sentiu que o chão se abria sob seus pés. Senhor Benedito deu um passo à frente, colocando-se entre ela e o portão. Senhor, peço que se retire. Está em propriedade privada. Fernando o ignorou, olhando fixamente para Joana. Soube que herdou isto. Uma fazenda, terra, gado, muito conveniente, não? Justo quando mais precisava. Minha mãe me deixou. É meu. Isso não muda nada. Meus netos não devem crescer aqui como peões. Merecem educação, oportunidades, uma vida digna. Joana apertou os punhos. Tenho uma vida digna comigo. Digna em uma fazenda perdida no meio do nada, rodeados de animais e terra. Fernando negou com a cabeça. Meu filho teria querido mais para eles. Seu filho queria que estivessem comigo. E é isso que vão fazer. Fernando deu um passo mais perto da grade, baixando a voz. Não vim pedir permissão. Helena, vim avisar. Amanhã vou apresentar uma ação de custódia. Tenho advogados. Tenho provas de que não pode mantê-los. E tenho recursos para ganhar. Joana sentiu as pernas tremerem. Não tem nenhuma prova. Eu os mantenho. Tem teto, comida, escola. Escola. Aqui, a 20 quilômetros da cidade mais próxima. Fernando sorriu com crueldade. Um juiz vai ver isso e vai decidir que meus netos estariam melhor no Ceará, em minha casa, com professores particulares e um futuro garantido. Você não os quer, disse Joana com a voz quebrando. Só quer me machucar. Quero o melhor para eles. Que você não veja não é meu problema. Senhor Benedito levantou a lanterna iluminando o rosto de Fernando. Senhor, vou pedir uma única vez mais que vá embora ou chamo as autoridades. Fernando riu. As autoridades? Sabe quem sou, velho? As autoridades trabalham para mim. Joana deu um passo à frente com os olhos ardendo de raiva. Não vai levar meus filhos, nunca. Não são só seus filhos, são os filhos de meu filho. E eu tenho direitos. Não tenho nada, garanto. Fernando olhou por um momento longo e depois... Devagar, deu meia volta e caminhou de volta para a caminhonete. Antes de subir, virou uma última vez. Nos vemos no tribunal, Helena. E quando eu ganhar, não vou permitir que volte a vê-los. A caminhonete arrancou, levantando poeira no caminho escuro e desapareceu na noite. Joana ficou ali parada, tremendo, sem poder se mover. Senhor Benedito a pegou pelo braço com suavidade. Senhora, entre na casa. Eu fico vigiando. Ele não pode levá-los, sussurrou Joana. Não pode. Não vai levá-los. Vamos lutar contra isto. Mas Joana sabia a verdade. E Fernando Santos tinha dinheiro. Tinha poder, tinha contatos. E ela só tinha uma fazenda e uma herança recente que qualquer advogado poderia questionar. Voltou para a casa com passos lentos. Subiu as escadas e entrou no quarto onde dormiam Lucas e Marina. Os dois respiravam tranquilos, alheios a tudo. Joana sentou na beira da cama olhando e as lágrimas começaram a rolar sem controle. Não podia perdê-los. Não depois de ter perdido seu marido. Não depois de ter sobrevivido à humilhação, ao desprezo, à traição de seus próprios irmãos. Não podia, mas não sabia como lutar contra um homem como Fernando Santos. No dia seguinte, a notícia espalhou-se por toda a fazenda. Os empregados falavam em voz baixa. Senhor Benedito havia ligado para um advogado de Parnaíba, mas as notícias não eram boas. Fernando já havia apresentado a ação. A audiência seria em 3 semanas. Joana passou o dia trancada em seu quarto, sem comer, sem falar. Lucas e Marina perguntavam por ela, mas Dona Francisca os distraía com brincadeiras e comida. Foi Ricardo quem se atreveu a subir. Bateu na porta devagar. Joana, sou eu. Silêncio,
Por favor, deixe-me entrar. A porta se abriu. Joana estava sentada ao lado da janela com os olhos vermelhos e o olhar perdido. Ricardo entrou, tirou o chapéu e ficou de pé sem saber o que dizer. Soubemos, disse finalmente. De seu sogro. Da ação. Joana não respondeu. Sei que não tenho direito de opinar. Sei que não mereço nem estar aqui, mas Ricardo engoliu seco. Patrícia, Marcos e eu queremos ajudá-la. Joana virou para olhá-lo com uma expressão que misturava surpresa e desconfiança. Ajudar? Como? Não sei ainda, mas vamos encontrar uma forma. Não vamos deixar que tirem seus filhos. Joana soltou uma risada amarga. E o que vão fazer? Enfrentar um dos homens mais ricos do Ceará. Com o quê? Com pais e carrinhos de mão? Ricardo baixou o olhar. Ela tinha razão, mas não podia ficar sem fazer nada. Talvez não tenhamos dinheiro nem poder, mas temos algo que ele não tem. O quê? A verdade. E gente que te conhece, que sabe quem você é, que pode testemunhar. Joana negou com a cabeça. Não vai ser suficiente. Talvez não, mas é o que temos. Naquela noite, Ricardo, Patrícia e Marcos reuniram-se no refeitório depois que todos foram dormir. Pela primeira vez em meses, os três irmãos falaram sem rancor, sem orgulho, sem máscaras. Temos que ajudá-la, disse Patrícia com firmeza. É nossa irmã. E como? Perguntou Marcos. Não temos dinheiro. Não temos advogados. Não temos nada. Temos nossa palavra, respondeu Ricardo. Podemos testemunhar. Podemos dizer a verdade sobre ela, sobre como cuida de seus filhos, sobre como administra a fazenda. E você acha que um juiz vai acreditar em nós? Perguntou Marcos com ceticismo. Somos seus empregados. Vai parecer que ela nos pagou para mentir. Patrícia inclinou-se sobre a mesa. Então temos que encontrar algo mais. Algo que prove que Fernando Santos não é quem diz ser. Os três ficaram em silêncio, pensando. Quando trabalhava na construção, disse Ricardo devagar, conheci um cara que trabalhou nos frigoríficos do Ceará. Falava de Fernando Santos. Dizia que era um homem perigoso, que explorava seus trabalhadores, que havia acidentes que nunca eram reportados. Patrícia olhou fixamente. Tem o contato desse homem? Não, mas sei onde mora. Marcos franziu a testa. Está dizendo que vamos ao Ceará procurar informação contra Fernando Santos. Estou dizendo que se queremos ajudar Joana, temos que fazer algo mais que falar. Os três se entreolharam e, pela primeira vez, desde que chegaram à fazenda, sentiram que tinham um propósito. No dia seguinte, Ricardo pediu para falar com Joana. Contou o plano. Ela escutou em silêncio, sem esperança, mas sem recusar. Não sei se sirva de algo, disse Ricardo, mas vamos tentar. Joana assentiu devagar. Obrigada. E essa palavra, dita sem raiva, sem desprezo, sem frieza, foi suficiente. Ricardo, Patrícia e Marcos partiram naquela mesma tarde para o Ceará em um ônibus de segunda classe, com o pouco que haviam economizado na fazenda. Não sabiam se iam encontrar algo. Não sabiam se ia servir, mas sabiam que tinham que tentar. Porque pela primeira vez em suas vidas não estavam fazendo algo por eles mesmos, mas por alguém mais. Enquanto isso, na fazenda São Miguel, Joana ficou olhando pela janela, com seus filhos dormindo no quarto, ao lado e o peso do mundo esmagando o peito. E em algum lugar do Ceará, Fernando Santos sorria, seguro de sua vitória. Mas o que nenhum deles sabia era que nas entranhas daqueles frigoríficos esquecidos havia segredos enterrados. Segredos que iam sair à luz e que iam mudar tudo. Porque quando a verdade se desenterra, não importa quanto poder você tenha, não importa quanto dinheiro você tenha, a verdade sempre encontra a forma de chegar onde deve estar. E desta vez ia chegar direto a uma sala de audiências. O Ceará os recebeu com vento frio e céu cinza. Ricardo, Patrícia e Marcos desceram do ônibus na rodoviária central, cansados, com as mochilas no ombro e um único endereço escrito em um papel amassado. Bairro Messejana, Rua das Flores, número 122. A casa de Edilson Ferreira, o ex-funcionário que trabalhou para Fernando Santos. Pegaram um táxi velho que os levou por ruas empoeiradas até um bairro de casas baixas com telhados de zinco e cachorros magros, vigiando dos portões.
O taxista os deixou na frente de uma casa de blocos, sem pintura, com uma porta de metal enferrujada. Ricardo bateu com os nós dos dedos uma vez, 2 vezes. Ninguém respondeu. Tem certeza de que mora aqui? Perguntou Patrícia, abraçando-se contra o frio. É o que me disseram. Há 2 anos trabalhávamos juntos. Me contou coisas que não devia. A porta se abriu apenas um pouco. Um homem de uns 50 anos, magro, com o rosto marcado por cicatrizes e os olhos fundos, observou da fresta. Quem é? Edilson? Sou eu, Ricardo Morales. Trabalhamos juntos na construtora de Parnaíba. O homem estreitou os olhos. Desconfiado. Ricardo, sim, preciso falar com você. É urgente. Edilson olhou para a rua como se esperasse que alguém mais estivesse ali. Depois abriu a porta um pouco mais. Entrem rápido. Os 3 entraram em uma sala pequena, escura, com cheiro de umidade e tabaco. Edilson fechou a porta com chave e correu as cortinas da janela. O que querem? Ricardo foi direto. Informação sobre Fernando Santos. O rosto de Edilson endureceu. Não falo desse homem. Edilson, por favor, é importante. Minha irmã vai perder seus filhos por causa dele. Precisamos de algo que prove quem ele realmente é. Todo mundo sabe quem ele é, e ninguém faz nada. Porque ninguém tem provas, disse Patrícia, dando um passo à frente. Mas você esteve lá, viu coisas. Edilson negou com a cabeça, sentando em uma cadeira velha. Vi demais, e quase me mataram por isso. Marcos franziu a testa. O que viu? Edilson tirou um cigarro, acendeu com mãos trêmulas e soltou a fumaça devagar. Trabalhei 12 anos no frigorífico Boi Forte, propriedade de Fernando Santos. Era o lugar mais lucrativo da região, mas também o mais perigoso. Perigoso como? Perguntou Ricardo. Não havia manutenção. As máquinas estavam velhas. Os túneis de refrigeração desabavam toda semana. E quando alguém ficava preso, não chamavam resgate. Deixavam morrer lá embaixo. Patrícia cobriu a boca com a mão. Mas isso não era o pior, continuou Edilson. O pior era como apagavam os registros. Se um trabalhador morria, Fernando pagava a família para que se calassem. Dava dinheiro e fazia assinar papéis de confidencialidade. Se não assinavam, ameaçava ou os fazia desaparecer. Quantos morreram? Perguntou Marcos com voz rouca. Nos 12 anos que estive lá, pelo menos 25. Talvez mais. Nem todos estavam registrados. Ricardo sentiu o estômago revirar. Por que nunca denunciou? Edilson riu com amargura. Denunciar a quem? A polícia que ele tem na folha de pagamento? Aos inspetores que lhe devem favores? Levantou-se, caminhou até uma cômoda velha e tirou uma caixa de metal. Eu tentei há 5 anos. Juntei documentos, fotos, testemunhos de outros trabalhadores, e quando estava prestes a entregá-los a um jornalista, me atacaram. 3 homens quebraram minhas costelas. Queimaram meu braço com maçarico e disseram que se voltasse a falar, me jogariam vivo em um túnel abandonado. Abriu a caixa. Dentro havia papéis amarelados, fotografias borradas, listas de nomes escritas à mão. Isto é tudo que me resta. Guardei caso algum dia, caso alguém precisasse. Ricardo pegou os papéis com mãos trêmulas. Havia listas de trabalhadores com datas de morte, fotografias de túneis desabados, recibos de pagamentos em dinheiro assinados por familiares e uma carta escrita à mão por um trabalhador morto dirigida à sua esposa, onde descrevia as condições desumanas do frigorífico. Posso levar isto? Perguntou Ricardo. Edilson olhou por um momento longo. Se fizer, vai se colocar em perigo. Fernando Santos não perdoa. Não me importa. Minha irmã precisa disto. Edilson assentiu devagar. Então leve. E tenha cuidado. Os 3 irmãos saíram daquela casa com a caixa de metal debaixo do braço, sentindo o peso de algo maior que eles mesmos. Voltaram para Parnaíba naquela mesma noite. No dia seguinte, levaram a evidência ao advogado que Joana havia contratado. O homem, um jovem licenciado chamado Antônio Farias, revisou cada documento com os olhos arregalados. Isto é suficiente, sussurrou. Isto poderia destruir a reputação de Fernando Santos. Serve para o caso de minha irmã? Perguntou Ricardo.
Serve para provar que Fernando Santos não é apto para ter a custódia de 2 menores. Se um homem é capaz de deixar morrer trabalhadores por dinheiro, o que não faria com crianças que não controla completamente? Joana, que havia estado sentada em silêncio, levantou o olhar. Então, temos chance? O advogado assentiu. Temos mais que isso. Temos munição. A audiência foi marcada para a sexta-feira seguinte no Fórum da Família de Parnaíba. Fernando Santos chegou com 3 advogados de terno escuro, uma secretária e uma atitude de quem já ganhou antes de começar. Joana chegou com Antônio Farias, Senhor Benedito, Dona Francisca e seus 3 irmãos. Lucas e Marina esperavam em casa na fazenda sob os cuidados de Chico e os outros empregados. Joana não quis que vissem nada disto. A sala estava fria, com paredes cinzas e bancos de madeira dura. O juiz, um homem mais velho de bigode branco e olhar severo, entrou e todos ficaram de pé. Processo, número 4.723. Santos, Oliveira contra Silva, viúva de Santos. Custódia de menores. Fernando sentou do lado, direito com aquele sorriso satisfeito, que Joana lembrava do funeral de seu marido. Os advogados de Fernando começaram. Apresentaram fotografias da fazenda, argumentando que era um lugar isolado, sem acesso a serviços médicos próximos, sem escolas de qualidade. Apresentaram extratos bancários, mostrando a recente aquisição da propriedade, insinuando que Joana não tinha estabilidade econômica prévia. Apresentaram depoimentos de professores do Ceará que nunca conheceram Lucas nem Marina, mas que declaravam que a melhor educação estava na cidade. Joana escutava tudo com o coração apertado, sentindo que cada palavra a afundava mais. Depois foi a vez de Antônio Farias. Levantou-se, caminhou até o centro da sala e disse com voz clara: Excelência, a defesa argumenta que os menores estariam melhor com seu avô, paterno devido a recursos econômicos e oportunidades educativas. Mas há algo que não mencionaram: o caráter moral do demandante. Um dos advogados de Fernando levantou-se e imediatamente: objeção. O caráter do senhor Santos não está em julgamento. Está em julgamento desde o momento em que solicitou a custódia, respondeu Antônio com firmeza. Um menor não só precisa de dinheiro e escolas. Precisa de um tutor que seja exemplo de integridade, responsabilidade e respeito à vida humana. O juiz bateu com o martelo. Objeção negada. Continue, doutor. Antônio tirou a caixa de metal e colocou sobre a mesa. Excelência, apresento evidência documental das práticas trabalhistas do senhor Fernando Santos no frigorífico, boi forte de sua propriedade. Inclui registros de acidentes não reportados. Testemunhos de trabalhadores e familiares. E provas de pagamentos ilegais para silenciar mortes trabalhistas. O rosto de Fernando endureceu. Seus advogados levantaram-se ao mesmo tempo. Isto é irrelevante. Não tem nada a ver com o caso. O juiz ergueu a mão. Vou revisar a evidência antes de decidir. Antônio entregou os documentos. O juiz leu em silêncio durante 10 minutos, que pareceram eternos. Ninguém na sala se moveu. Ninguém respirou. Quando terminou, o juiz deixou os papéis sobre a mesa e olhou diretamente para Fernando. Senhor Santos, o senhor é dono do frigorífico Boi Forte? Sim, excelência. Mas esses documentos são... Tem registros oficiais de todos os trabalhadores que laboraram ali nos últimos 15 anos. Fernando hesitou. Alguns registros se perderam em um incêndio. Que conveniente. O juiz voltou a revisar os papéis. Aqui há uma lista de 25 nomes. Trabalhadores que supostamente morreram em seu frigorífico. Pode explicar por que nenhum aparece em relatórios oficiais? Excelência, isso é... Pode explicar ou não. Fernando apertou a mandíbula. Foram acidentes. Se manejaram internamente. Internamente, repetiu o juiz com tom gelado, com pagamentos em dinheiro em troca de silêncio. Silêncio absoluto. O juiz fechou a pasta de golpe. Senhor Santos, não vou permitir que um homem com este histórico de negligência, encobrimento e abuso de poder tenha a custódia de 2 menores. Não me importa quanto dinheiro tenha. Não me importa quantas escolas particulares possa pagar.
Uma criança não precisa de luxos. Precisa de um lar onde seja valorizada como pessoa, não como propriedade. Fernando levantou-se com o rosto vermelho de raiva. Isto é uma farsa. Sente-se ou o tiro de minha sala, ordenou o juiz. Fernando sentou, tremendo de fúria. O juiz virou para Joana. Senhora Silva, tem algo a dizer? Joana levantou-se devagar com as pernas tremendo. Só quero que meus filhos estejam comigo, de excelência. É o único que tenho. É o único que me resta de meu marido, e vou cuidar deles com minha vida. O juiz assentiu. Sei, e o tribunal reconhece. Bateu o martelo uma última vez. A custódia permanece com a mãe. Caso encerrado. Joana deixou-se cair na cadeira soluçando. Patrícia abraçou. Ricardo e Marcos aproximaram-se com os olhos vermelhos. Senhor Benedito e Dona. Francisca sorriram do banco de trás. Fernando saiu da sala com seus advogados, sem olhar para trás. Derrotado pela primeira vez em sua vida. E Joana, pela primeira vez em semanas, pôde respirar. Naquela noite, de volta à fazenda, Joana reuniu seus irmãos na varanda da casa principal. Lucas e Marina dormiam dentro, tranquilos, alheios ao quão perto estiveram de perder tudo. Obrigada, disse Joana com a voz quebrada, pelo que fizeram, por se arriscar, por estar ali. Ricardo negou com a cabeça. Não precisa agradecer. Fizemos o que devíamos fazer desde o começo. Fomos cruéis com você, acrescentou Patrícia com lágrimas. Rolando pelas bochechas, humilhamos, desprezamos e, mesmo assim, nos perdoou. Nos deu trabalho, nos deu uma oportunidade. E agora entendemos, disse Marcos. Mamãe não te deixou um ônibus, deixou uma lição para nós. Joana olhou os três e, pela primeira vez desde a morte de sua mãe, sentiu que tinha uma família. Vão ficar? Perguntou. Os três se entreolharam. Se nos aceitar, respondeu Ricardo. Já não como empregados, mas como o que somos, seus irmãos. Joana assentiu sorrindo através das lágrimas. Ficam. Os meses seguiram. Ricardo deixou os chiqueiros e aprendeu a trabalhar com o gado. Patrícia tornou-se a administradora da fazenda. Dirigiu-se o pátio, levando as contas com uma precisão que surpreendeu todos. Marcos ficou responsável pelos cultivos, descobrindo que tinha talento para a terra, e juntos, os 4 irmãos fizeram da fazenda São Miguel a mais próspera da região. Lucas e Marina cresceram rodeados de tios que os amavam, de terra que ensinava, de trabalho que fortalecia. E Joana, cada manhã, saía para a varanda com uma xícara de café, olhava o horizonte e pensava em sua mãe. Na mulher que soube ver o que ninguém mais viu. Na mulher que deixou a herança perfeita. Não uma casa. Não um terreno. Não um título, mas uma lição. Que a verdadeira riqueza não se mede em propriedades, mas em dignidade, em trabalho, em família e no valor de honrar quem te honra. Porque no final, a vida sempre encontra a forma de equilibrar a balança. E quem semeia humildade, colhe abundância. E quem semeia soberba, colhe cinzas. A fazenda. São Miguel continuou crescendo ano após ano até se tornar lenda em toda a região. E quando as pessoas perguntavam como conseguiram, Joana sempre respondia o mesmo. Minha mãe me ensinou que a herança maior não é o que recebe, é o que faz com o que recebe. E essas palavras, como sementes plantadas em terra fértil, germinaram no coração de todos que as escutaram. Porque a história da viúva que herdou um ônibus, velho, e encontrou uma fazenda, escondida não era apenas uma história. Era um lembrete de que a justiça existe, de que o amor sempre vence, e de que as mães, mesmo depois de partir, seguem cuidando de seus filhos de onde quer que estejam. No final, esta história nos ensina que a verdadeira riqueza nunca se mede em propriedades nem em dinheiro, mas em dignidade, trabalho honesto e lealdade. As pessoas que honram quem as criou sempre recebem sua recompensa, embora demore a chegar. E aqueles que semeiam soberba e zombaria, cedo ou tarde colherão humildade. Lembre sempre, quando a vida te entregar algo que ninguém mais quer, não despreze. Porque Deus tem formas misteriosas de esconder bênçãos onde ninguém procura. O que hoje parece sua maior humilhação, amanhã pode ser sua maior vitória. Nunca perca a fé, nunca deixe de honrar quem te honra.
E nunca esqueça que as heranças mais valiosas não vêm envoltas em papéis de cartório, mas em lições que transformam o coração. Se você se emocionou com esta história, inscreva-se em nosso canal, porque as próximas histórias serão ainda melhores. Clique em nossa lista de reprodução, que aparece na tela, e continue nos escutando.